Amém. Amém. Só por questão de justiça, nessa viagem, o Laerte estava sozinho pisando no lagar. Que o irmão deu a impressão que eu estava junto com ele. Eu já tive algumas poucas e boas nas minhas viagens, mas dessa vez o Laerte estava sozinho. Estava bem acompanhado. Estava, com certeza. Nós damos graças ao Senhor por essa oportunidade que nós temos nesse final de semana de ter comunhão com os irmãos. Esse assunto que fala sobre o reino é algo que eu espero que daqui para frente, se não até hoje, daqui para frente todos nós tenhamos uma reação àquilo que está no coração de Deus. Amém. Nós nunca devemos nos esquecer que no coração de Deus, na vontade dele, não na vontade permissiva dele, existe a vontade perfeita de Deus, existe a vontade permissiva de Deus. A situação que o mundo vive hoje é uma situação que vive debaixo da vontade permissiva de Deus. Não é aquilo que agrada o coração dele. O governo humano é uma afronta à vontade perfeita de Deus. Porque na vontade perfeita de Deus, ele queria governar diretamente sobre nós. Então nós temos que ter isso como norte. E o Senhor, o que ele fez? Quando ele veio para a terra, os irmãos sabem da história, como Deus foi rejeitado, mas quando o Senhor veio para a terra, né, se encarnou, a primeira palavra que ele falou foi: arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado até vós, ou está próximo o reino dos céus. Então a palavra dele foi o reino. Durante a sua estadia aqui, ele falou sobre o reino. Quando ele encerrou o seu ministério naqueles 40 dias, se nós lermos o relato, lá diz que ele falou com seus discípulos coisas relativas ao reino. Então o que está no coração do Senhor é o reino. Então eu espero que isso arda no nosso coração, irmãos, de sermos aqueles que cooperam com o Senhor, aqueles que façam a sua parte daquela mão, né, para que o Senhor tenha, de fato, pessoas aqui na terra com quem Ele possa contar, que vivam debaixo da vontade perfeita de Deus e não da vontade permissiva de Deus. E nós estamos aqui para isso. O Senhor nos colocou numa situação tal de ouvir esse tipo de palavra, e eu sou grato ao Senhor. Eu estive nesse treinamento que o Laerte se referiu, né, de irmãos presbíteros e responsáveis. Eu realmente tenho ficado muito impressionado com o fato do reino que o Senhor quer que seja desenvolvido. Ou seja, o Senhor precisa, irmãos, aumentar a esfera de domínio dele. Amém. E ele tem que começar por nós. Amém. Tá certo? O Salmo 8 diz: quão excelente, ó Senhor, é o teu nome em toda a terra. Eu pergunto para os irmãos: o nome do Senhor é excelente na terra? Não, não é excelente na terra. Tá certo? Mas um dia, né, o Salmo 8 termina desse jeito também. Quão excelente, ó Senhor, é o teu nome em toda a terra. Um dia, o nome do Senhor será excelente em toda a terra. Amém. Vai ser o dia que ele virá aqui e vai estabelecer o reino dele. Eu não sei quanto aos irmãos, mas eu estou no limite com o governo humano. É muita mentira. Noticiários é 30 segundos de fatos e 30 minutos de opiniões. Pessoas que não sabem o que estão falando um monte de besteira, formadores de opinião, falando coisas, infelizmente, bombardeando a cabeça dos nossos jovens, que é o alvo principal deles.
Então, eu não sei quantos irmãos, mas eu espero que nós desistamos do governo humano. Não vai melhorar, irmãos. Ele só vai piorar. Só vai piorar. Por mais vontade que as pessoas tenham, o negócio só vai piorar. E nós temos que ter, então, mudar de plano. Vamos parar de pensar nesse negócio aqui e vamos, como Paulo fala, vamos começar a pensar nas coisas que são lá do alto. Não é? O Senhor, Ele quer estabelecer o seu reino. Então Ele precisa que o nome dEle seja excelente conosco. Não é? O Senhor quer governar sobre um povo. Né? Os irmãos leram pelo esboço. Né? Isso é maravilhoso. A queda fez com que nós caíssemos na situação de que nós estamos hoje. A salvação de Deus quer nos levar de volta para o governo direto dele. Amém. Você não quer isso, irmãos? Amém. Você não quer que a vida do Senhor aumente em você? Eu desejo que a vida do Senhor aumente em mim para eu ser governado diretamente por Ele. Amém. Porque em eu sendo governado diretamente por Ele, eu não vou ter nenhum problema com as leis humanas. Não vou ter nenhum problema. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor, quando veio aqui, Ele falou sobre várias coisas, né? E dando sequência a essa mensagem, nesse contexto do reino, eu acho bom falar um pouco. A primeira mensagem muito rica, que já foi compartilhada, deu essa abertura, que mostrando que o Senhor precisa aumentar a esfera do reino, não é? E Ele quer governar-nos diretamente. Eu anelo por essa experiência, anelo cada vez mais ser governado por essa vida, né? De tal forma que, mesmo diante dos meus fracassos, mesmo quando eu ultrapassar o limite da velocidade, a vida do Senhor e não a placa chame a minha atenção. Isso é ser governado diretamente pelo Senhor. Né? Se eu preciso de 2 leis para me governar, alguma coisa está errada. Né? Alguma coisa está errada. Né? Então, irmãos, eu estou dando um exemplo trivial, mas é nessas coisinhas que nós tropeçamos. Ninguém tropeça numa montanha. É uma sucessão de pedrinhas que te joga no chão. É ou não é? É um fracasso aqui, é um não sei o quê, é uma ofensa aqui, é uma ofensa ali, é cara fechada aqui, cara fechada lá. Essas coisas, daqui a pouco, você está seco e não sabe por quê. Não sabe por quê, tá certo? Vamos voltar para o Senhor, né? Amém. E o Senhor, a segunda mensagem, que não vai ser compartilhada, ela fala da vida secreta, que o Laerte falou. As raízes, as pessoas que vivem essa vida de permitir que o Senhor reine sobre elas, são pessoas que têm uma vida, a característica delas é que elas têm uma vida secreta com Deus. Nós temos que ter uma vida com o Senhor. Nem tudo o que você tem com o Senhor, os outros devem saber. Se tudo que você tem é mostrado, isso mostra que você não tem raiz nenhuma. Entendeu o que eu falei, né? Se tudo que eu tenho todo mundo sabe, então eu não tenho raiz nenhuma. Mas se eu tenho raiz ninguém vê. Oséias, capítulo 14, versículo 5, é um versículo maravilhoso que fala um pouco sobre isso. Eu vou ler para os irmãos. Não precisam abrir, não. Toma nota se quiser. Eu serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como o lírio. E lançará as suas raízes como o Líbano. E aqui está se referindo ao cedro do Líbano. Então os irmãos imaginem aqui a proporção de que nós estamos falando. O lírio, quanto que tem essa altura aqui? Estou considerando a mesa como chão. O lírio tem essa altura aqui? Mais ou menos? Floresce como lírio? Eu não sou especialista nisso. Vamos admitir que o lírio tem essa altura. Qual que é a profundidade da raiz de um cedro do Líbano? Isso mostra a proporção que o Senhor espera de nós. As nossas raízes têm que ser como o cedro do Líbano. Aquilo que aparece em nós é do tamanho do lírio. Está bom demais.
certo? Aquilo que os outros veem é o tamanho do lírio, mas aquilo que está oculto, nós temos que ser esse povo que tem essa vida secreta com o Senhor. Né? E a terceira mensagem, ela fala sobre o relacionamento entre a igreja e o reino. Né? O reino, ele produz a igreja, e a igreja um dia vai introduzir o reino. Hoje nós estamos aqui para introduzir o reino. O Senhor falou para os discípulos, olha, irmãos, como está no coração do Senhor. Né? Venha o teu reino, é isso que ele orou. Nós precisamos dar eco à oração do Senhor. Orar para o Senhor, Senhor, venha o teu reino. Quando você está decepcionado com os homens, não adianta ficar metendo a boca, a coisa vai piorar. Nós temos que buscar o refúgio no Senhor. Vamos dar eco àquilo que está no coração do Senhor. E nessa mensagem aqui, é um ponto é uma palavra bastante sóbria, não é? Talvez eu pare de dar risada. É uma palavra muito sóbria, mas mostra viver a vida do reino cuidando de outros, segundo o Espírito, e compreendendo o perdão de Deus. Sabe, irmãos, o Senhor aqui na terra, quando Ele pegou os seus discípulos, levou para um lugar, uma montanha, o chamado Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que nós conhecemos como a constituição do reino dos céus.